Olá a todos que nos assistem, sejam bem-vindos. Meu nome é Rebeca Bastos e estarei com vocês toda semana para conversar com agentes fiscais de rendas que estão concorrendo nas eleições municipais de 2020, além também de candidatos cuja atuação abrange a defesa do serviço público. Dando sequência a essa série de entrevistas, recebemos hoje Hamilton Carvalho, candidato a vereador de São Paulo. Ele é doutor em administração pela USP e especialista em problemas sociais complexos. Hamilton ingressou na Cefaz como agente fiscal de rendas em 2002. Olá, Hamilton, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Bom, vamos começar. Para que todos os colegas de São Paulo possam te conhecer, fale um pouco sobre a sua trajetória. Minha trajetória na Cefaz, eu entrei em 2002, eu fiquei 11 anos interno na sede, né? Quase 7 anos na área que fazia estudos econômicos, depois trabalhei 4 anos na representação fiscal, e estou, desde a última remoção, que acho que faz uns 6 anos, na fiscalização de tributos, né? Já fui líder de projeto, já participei de projeto na Cefaz, já participei de bastante coisa com a Secretaria de Gestão nos últimos anos, eles me convidavam, escrevi capítulo de livros sobre gestão pública, me convidavam para algumas atividades que eles estavam fazendo em termos de modernização, e nesse meio tempo eu fiz mestrado, fiz doutorado, né, fiz mestrado sobre comportamento do consumidor da nota fiscal paulista, o doutorado foi sobre uma modelagem de problemas complexos aplicada ao contexto do Brasil, e sou há mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos, sou colunista do site Poder 360, escrevo todos os sábados lá, sobre os problemas sociais complexos do Brasil, que são muitos, né? E é isso, assim, tenho uma vida acadêmica nos meus horários de folga, eu participo de associações acadêmicas, congressos internacionais, eu já ajudei a organizar, sou revisor de periódico acadêmico, publico artigo, enfim, isso é mais ou menos como se fosse o meu hobby, né, porque o trabalho não para, né, mas é isso aí. Sou pai de 2 filhos, né, tenho um menino de 9, uma menina de 5, fui criado na zona norte de São Paulo e eu moro há uns 15 anos na zona sul, aqui perto do metrô Santa Cruz. Certo, entendi. Bom, em todo o país é possível notar a existência de um sentimento de desilusão com a política no serviço público, assim como na sociedade de um modo geral. Diante desse cenário, qual foi a sua motivação para se candidatar a um cargo público? É engraçado, né? Porque assim, esse mundo político é bem hostil, né? A gente não sabe por onde começa, por onde entra. O processo de filiação é complicado. Você vai conversar com o partido, enfim. Mas assim, na verdade, o que me motivou não foi nem tanto questão classista, foi porque realmente, até pelo que eu estudo, essa área de problemas complexos, a questão da emergência climática foi que realmente me tirou da zona de conforto, porque eu estudei bastante modelagem sobre esse tipo de problema, escrevo bastante sobre isso no Poder 360, até convido quem estiver assistindo para dar uma pesquisada lá, sobre o que eu já escrevi, e na medida que você vai estudando as evidências, vai estudar a modelagem, você vê que o negócio já está ficando, né? A gente tem esse 2020 caminha para ser o ano mais quente de todos os tempos, os últimos 5 anos foram os anos mais quentes de todos os tempos, os últimos 10 anos, os últimos 20 anos, então a gente está numa trajetória que, é até difícil falar disso, né? Mas é uma trajetória de colapso. E eu tenho filhos pequenos ainda, né, e vejo a geração de hoje, tenho sobrinhos, enfim, eu me importo com a geração de hoje, eu estou vendo o mundo que eles estão herdando, é um mundo bastante complicado. Então, isso foi a principal motivação para mim, não foi a única, mas foi a principal, de realmente, assim, a gente tem que chegar e ir para a arena política para tentar... Hoje eu já não diria mais que é possível mudar as coisas, mas é preciso se adaptar ao que vem pela frente. E o que vem pela frente vai impactar. Eu até brinquei num artigo, chamei o século XXI de o século de Thanos, né, aquele personagem dos Vingadores que faz assim e metade da humanidade morre. Mas até uma brincadeira meio sem graça, porque assim, a gente está com desafios desse século para os quais a gente não está preparado. E não é só a emergência climática, né? A mudança do mundo de trabalho, a mudança da tributação. A gente fala assim, putz, é uma coisa tão exótica esse negócio de mudança climática, mas assim, a gente vai ter poucos anos aqui refugiados do clima, pessoal que depende de ciclo de água, por exemplo, na Bolívia, dos Andes, que vem um degelo muito forte, né, cada vez mais rápido, eles vão ficar sem água para irrigação. Então, você vai ter um impacto muito grande no Brasil,
E essa mudança na tributação, essa questão do Estado cada vez com menos capacidade financeira, tudo isso vai impactar a nossa vida, a vida, inclusive, dos servidores públicos, dos AFRs, nos próximos anos. Não é coisa para daqui a 10, 20 anos, é nos próximos anos. Então, essa foi a principal motivação minha. Entendi. Bom, pegando um gancho aí dessas suas principais motivações aí que te fizeram sair, como você mesmo disse aí, da zona de conforto, caso você seja eleito, em quais principais áreas e projetos você pretende atuar? Então, essa é uma área importante, essa da mudança climática, porque a gente precisa, a adaptação ao que vem por aí, que não vai ser batatinha, coisa complicada, começa pelas cidades. As cidades, na verdade, elas são mecanismos de processamento de energia, né? Quer dizer, elas movimentam as pessoas, elas movimentam as mercadorias, as pessoas prestam serviço, as pessoas vão para o seu trabalho, mas, no fundo, você está entrando com energia no sistema, que é a cidade, você processa isso e você devolve isso em termos de produto e de serviço. Então, as cidades precisam ser cada vez mais eficientes. E isso se traduz na lei de uso e ocupação do solo, a gente precisa que as pessoas morem perto de onde trabalham para se deslocar menos. Isso se traduz na forma de gestão do trânsito, e eu estou propondo duas coisas que são bem polêmicas, mas que tem embasamento, que é o fim do rodízio, que é uma política ineficiente, ineficaz, não resolve, só finge que está atacando o problema, e a instituição de uma taxa de mobilidade urbana, que dê dinheiro para as pessoas que deixam o carro em casa. Enfim, então, essa é uma linha de atuação, uma linha de emergência climática. São 3 pilares que eu estou propondo, né? O segundo é a área de experiência do cidadão. Eu fiz um modelo, eu falei da minha formação acadêmica, eu apresentei um modelo num congresso nos Estados Unidos há alguns anos sobre experiência do cidadão. O que é isso? As empresas cada vez mais se preocupam com a experiência do consumidor, que é uma evolução do simples prestação de serviço, né? Não estão mais preocupadas em te oferecer um produto ou prestar um serviço, elas querem que você tenha uma boa experiência do começo ao fim. Então, é traduzir isso para o setor público, para que o cidadão... Eu passei muita raiva, mais ou menos uns 2 anos, quando eu descobri que tinha uma infestação de escorpião no meu bairro, e continua um problema da cidade, do estado, do país todo, né? Ele vem crescendo exponencialmente. E entrei em contato com vereadores, com a prefeitura, ninguém responde. O vereador, ele tem direito a 17 assessores. Eles são incapazes de responder um e-mail do problema real que pode matar uma criança se não tomar o soro em 1 hora. O problema ainda persiste. Eu fiz um ativismo aí, mas tem muita coisa para fazer. Então, essa questão da experiência do cidadão é importante para mim. Como tornar o órgão público mais atento às demandas do cidadão e consiga dar resposta de uma forma efetiva, que é o meu segundo pilar. E aí eu já pulo para o terceiro pilar. Eu falei dos vereadores que têm 17 assessores e são incapazes de responder um e-mail. Eu mandei para uns 30 e-mails na época, e a prefeitura também, enfim. O terceiro pilar é que estou chamando estou me titulando com um pouco de pretensão de vereador sueco. Por quê? No passado circulou bastante, né, uma reportagem da BBC sobre os deputados suecos, que não tem cafezinho, não tem assessor, não tem motorista. E assim, o cara vai lá, trabalha, ele tem um gabinete dele, vai lá, faz o trabalho. O trabalho do vereador mesmo, na essência, é um trabalho que basicamente apresentar e discutir projetos de lei, precisa estudar bastante, fiscalizar o executivo, né, fiscalizar a prefeitura. Tem muita coisa que o vereador faz e não precisaria fazer. Então, a minha ideia é redesenhar esse trabalho do vereador, até pela minha própria formação, porque eu tenho mestrado, tenho doutorado, a gente tem uma experiência de mais de 20 anos no setor público, a gente sabe como funciona a burocracia por dentro, e cheguei a estudar, meu tempo foi bem generalista, né? Cheguei a estudar direito, não concluí, cheguei a estudar jornalismo, não concluí, mas a minha formação acabou se direcionando para essa área de problemas sociais complexos, e eu acho que eu dou conta. Sinceramente, eu não preciso de motorista, não preciso de assessor, eu consigo eliminar o que é supérfluo na atividade do vereador e concentrar no que é essencial, eu consigo fazer sozinho. O próprio trabalho que a gente faz de fiscalização é um trabalho que a gente faz de A a Z, né? Então, essa é a proposta também de que eu estou chamando de vereador sueco, gabinete custo zero. Então, assim, recapitulando, a emergência climática tem implicações concretas na cidade, experiência do cidadão, redesenhar a forma como o poder público lida com o cidadão e atende às demandas, e aplicar esses conceitos que vêm da experiência do consumidor, e gabinete custo zero. Ótimo, muito bem. Outra bandeira da sua campanha também é lutar por justiça e respeito no relacionamento do poder público com o cidadão. Você até comentou da sua experiência negativa, não obteve uma resposta aí quando você tentou entrar em contato, e de que maneira você pretende trabalhar por isso? A gente tem... Eu fui numa reunião do Conseg, mais ou menos 1 ano atrás, antes da pandemia, e eu fiquei surpreso que é Conselho de Segurança do bairro, né, da minha região aqui. Eu fiquei surpreso que mais da metade das reclamações, assim, devia ter umas 30 pessoas na sala, era sobre poda de árvore, que a pessoa fazia um pedido de poda de árvore na prefeitura e passavam-se anos sem nenhuma resposta, anos.
Então, é basicamente isso. O poder público, né, nos 3 níveis, ele não pode tratar o cidadão de uma forma tão desigual. O cidadão tem que ter o direito de ter a sua demanda prontamente atendida, e muito disso passa pelas leis, né? Quer dizer, tudo isso tem um arcabouço regulatório envolvido, né? De que o vereador pode mudar. Então, atuar nesses que eu chamo de experiência do cidadão, quando a gente começa a aplicar esse conceito, a gente primeiro vê os papéis que o cidadão ocupa na cidade. Então, eu como cidadão, eu sou pedestre, eu sou motorista, eu posso ser ciclista, eu sou usuário de serviço de posto de saúde, eu posso ser demandante de serviço público. Então, para cada um desses papéis, a gente tem pontos de dor. A gente tem que analisar como é que esses papéis interagem com o poder público na cidade e tentar eliminar ou amenizar esses pontos de dor. Então, você não pode ter jamais, em qualquer contexto de relacionamento do cidadão, um pedido que demora anos para ter resposta. Então, se a prefeitura é incapaz de resolver aquilo de uma forma rápida, ela tem que autorizar o cidadão uma outra alternativa, um outro caminho, uma empresa certificada que vai lá e faça a análise, se for o caso, faça a poda. Mas esse é um exemplo, tem vários exemplos. Eu até brinco, né? Vou fazer uma live hoje sobre a experiência do cidadão. Eu brinco com as pessoas, tragam suas histórias de horror, infelizmente, e a gente, de dentro do serviço público, às vezes a gente também está nessa relação desigual com o poder público, né? Porque a gente também está de mãos amarradas, e às vezes também a gente está seguindo normas e procedimentos e estruturas que a gente não consegue mudar muito, né? Então, repensar essa forma de como o Estado lida, o poder público lida com o cidadão, com essa lente de justiça, com essa lente de eficiência, né? Eu acho que tem muito, que eu posso colaborar muito com isso na prefeitura. A prefeitura deixa muito a desejar em vários aspectos. Entendi. Hamilton, ao longo da sua trajetória acadêmica, você se envolveu com o marketing social e nesta campanha você conta até com o apoio do criador do conceito, o professor norte-americano Philip Kotler, certo? Conte-nos um pouco sobre essa área e como seria possível oferecer melhores serviços públicos com base no marketing social. Bem, assim, marketing social, na verdade, é uma ciência comportamental aplicada, né? É a mesma coisa que se usa para vender coisas que a gente às vezes nem quer, ou coisas que você vai no supermercado, e ali tem toda uma ciência, né, para você comprar, desde a forma como aquilo é anunciado na propaganda, a forma que é posicionado. Então, na verdade, é usar esses mesmos conceitos para comportamentos de interesse social, comportamentos no trânsito, doação de sangue, manter a cidade limpa, ciclismo, etc. Né? Bom comportamento no trânsito. E eu conheço o professor Philip Kotler, na verdade é considerado o pai do marketing, né? Mas ele em 1971 ele escreveu um artigo com outro autor sobre marketing social, sobre essa ideia, né, de aplicação, uma coisa que foi criando, e tem na literatura tem várias linhas em paralelo que depois foram se juntando. Por exemplo, a economia comportamental também fala muito disso, né? De como você conseguir, entre aspas, usar o que é usado, que é feito para enganar a gente muitas vezes, ou para fazer a gente o que não quer, para as pessoas fazerem o que elas gostariam de fazer e nem sempre conseguem, né? As pessoas, você pega, tem uma epidemia de obesidade no Brasil, uma epidemia de diabetes, enfim. As pessoas gostariam de ter saúde, né? E muitas vezes acabam sendo enredadas nesse sistema que as deixa doentes, obesas, eu falo doente, obesa e anestesiadas, né? Então, essa é a ideia, de usar isso. E, assim, dá para fazer muita coisa, a gente pega desde campanhas de prevenção de saúde, ou essa questão, por exemplo, essa questão da infestação de escorpião, que as pessoas tem implicação em comportamento, né? As pessoas precisam saber como agir, por exemplo, e em vários outros contextos. O trânsito é um problema muito sério em São Paulo, né? Ano passado, morreram quase 400 pedestres atropelados em São Paulo, e 1/10 disso de ciclistas. É um problema muito sério. Então, como é que a gente aplica isso para resolver os nossos problemas? E não está, assim, o radar eu brinco que o paradigma no Brasil é o paradigma de jogar milho aos pombos, né? Eles jogam a informação e acham que só isso resolve, não resolve. A evidência internacional é muito clara. Então, eu quero trazer essa ideia do marketing social, é uma das ferramentas conceituais que eu uso, né, para enxergar os problemas e propor soluções. Quero trazer essa ideia também. E a outra uma perna é a ciência comportamental aplicada, a outra perna é a modelagem de problemas complexos, né? Para dar uma olhada no que eu escrevo no Poder 360, eu exploro bem essas duas linhas, né? Entendi, muito legal. Você quer deixar alguma mensagem final para os colegas da fiscalização? Quero. Não, é uma coisa importante que eu acabei não comentando. Eu não estou gastando nada, né? Eu estou trabalhando, né? Começa por aí, estou trabalhando. Eu não pedi licença, eu não estou gastando nada de dinheiro nessa campanha, absolutamente nada. Eu faço os vídeos na hora que dá. Você pode olhar, você entrar no meu Instagram, procura lá, Vereador Sueco, no Facebook, Vereador Sueco. É tudo feito. Eu falo, eu e o Espírito Tabajara.
tudo feito assim com software gratuito. Eu não tenho dinheiro de fundo eleitoral, eu não estou pedindo doação de ninguém, eu não estou usando meu dinheiro. Eu acho que não precisa disso, com tanta ferramenta que tem. Então, a minha campanha é gasto zero, a proposta é gabinete custo zero, porque é o que eu falei, se for para fazer igual todo mundo, não vou imprimir panfleto para as pessoas ficarem jogando depois virar lixo. Se for para fazer como todo mundo, eu preferia nem entrar, porque é um desgaste muito grande. Mesmo usando só o meu tempo de folga, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho 1000 demandas. Então, é um desgaste grande, a gente tem que se expor, tem que expor os bens, é uma coisa que, é o que eu falo, o sistema político ainda é muito amigável, né? E você tem que lutar com burocracia, então é gasto zero mesmo. Para fazer a ideia de fazer diferente, eu prefiro perder seguindo a utopia e seguindo meus princípios do que me ceder a fazer como todo mundo faz. Então, mas eu gostaria muito de ganhar. Então, eu peço que vocês entrem no meu Instagram, no meu Facebook, que é onde está só eu estou centralizando a campanha, procure por vereador Sueca, eu acho minha página lá, e se gostarem das minhas ideias, das minhas propostas, me ajudem nesse esforço de divulgar a minha candidatura. E agradeço pela oportunidade. Ótimo. Hamilton, o Sinafresp deseja uma ótima campanha e agradece o seu tempo em compartilhar suas ideias conosco, viu? Muito obrigado. Uma última mensagem. Os colegas EFRs que também são candidatos a cargos nas eleições municipais de 2020 também podem entrar em contato com o Sinafresp por meio do e-mail imprensa@sinafresp.org.br para que o sindicato prepare a sua apresentação para a categoria. Obrigada a todos que nos assistem e até a próxima.